A paz do Senhor Jesus, irmãos, bem-vindo ao canal. Vem para a EBD, da revista CADB. Nós estamos estudando nesse trimestre João, o Evangelho do Filho de Deus. Nós estamos aqui na pré-aula da lição de número 13, a gloriosa ressurreição de Jesus. Nós vamos estar abordando aqui o bloco 1 dessa lição. Irmãos, eu quero agradecer aqui de coração já aos irmãos que de muito bom grado aí atenderam prontamente ao nosso pedido, que se inscreveram no canal. Irmãos, os senhores são bênção para a nossa vida. E quero já estar também convidando aí você que ainda não é inscrito no canal, que clica aí nesse retângulo vermelhinho escrito inscrever-se, que você vai estar nos ajudando grandemente a continuar nessa obra. Você vai estar nos incentivando, nos motivando aí nessa caminhada e contribuindo aí para o crescimento dessa grande classe da Escola Bíblica Dominical, essa grande classe aí virtual aí sem fronteira da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Diego Ataíde, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos à aula. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de João, no capítulo 20, do verso 26 ao 31. Nós vamos estar lendo aqui. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O texto áureo: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. A verdade prática, a verdade que nós devemos estar praticando. Olha só, a gloriosa ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação e da sua volta para nos levar ao céu. Introdução à lição. A ressurreição de Jesus é a pedra de esquina, o fundamento do Evangelho. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar a si mesmo, muito menos a nós. Então é no primeiro dia da semana que Maria Madalena vai ao sepulcro já na madrugada, sendo ainda escuro, e ela viu o quê? Viu a pedra removida, ela viu o túmulo vazio, viu o início aí, um marco para a história da humanidade. Então, olha, Maria Madalena é destacada no primeiro relato da ressurreição de cada um dos 4 evangelhos, mas só aqui no Evangelho de João ela aparece sozinha. 3 verdades nos chamam a atenção. Então, como a gente falou, assim tem início a narrativa de João sobre a ressurreição. Então, sobre Maria Madalena aqui, olha só, muito lhe havia sido perdoado, e o seu amor pelo Senhor era tão grande quanto a história demonstra. O que Maria viu foi de tremenda importância. A primeira evidência visual da ressurreição. Então, que a pedra tinha sido removida da abertura ali da porta do sepulcro. Então, a primeira evidência visual, olha só, quem teve o privilégio de se deparar com ela foi Maria Madalena. Então, item 1, pedra removida. A pedra removida, uma prova eloquente da ressurreição de Jesus. Então, a pedra era grande e ainda havia nela um selo inviolável do governador. Então, o túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora. Jesus arrancou o aguilhão da morte, matou a morte ao ressuscitar dentre os mortos. Então, irmãos, olha só, aqui ressalta-se que seria praticamente impossível uma pessoa sozinha remover essa pedra, se não tivesse o quê? Se não tivesse o Espírito Santo aí fazendo a obra. Então, no caso, mais um milagre foi essa pedra ter sido removida, esse selo ter sido arrancado, e cabe lembrar que o túmulo ele foi aberto de onde? De dentro para fora. O nosso Senhor Jesus já ressurreto de dentro para fora para sair do túmulo. Então, ele venceu a morte. Aqui o comentarista deixa ótimo que ele matou
a morte ao ressuscitar dentre os mortos. Então a morte não tem poder sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte não pôde retê-lo na sepultura, e também assim são aqueles que creem em Cristo. Nós não vivemos mais sobre domínio da morte, pelo contrário, dentro de nós temos vida, porque Jesus veio nos trazer vida, veio nos dar vida, e a vida com abundância. Então, aí o comentarista faz aqui até um trocadilho, vamos assim dizer, que Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec estão no túmulo, mas Jesus está vivo, porque a pedra foi removida, seu túmulo está vazio, a morte não pôde detê-los. E aí tem uma figurinha aqui de vários líderes religiosos. Tem a de Jesus aí, irmãos, apenas para ilustrar, é uma figura ilustrativa. Essa não é a foto do Senhor Jesus. Mas cabe lembrar que todos os líderes, eles se encontram em um túmulo, estão mortos, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está à destra do Pai, sentado no seu trono e aguardando o momento de levar a sua igreja de volta, levar a sua igreja para a eternidade. Então, item 2, roubo do corpo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e, ao ver a pedra removida, correu ao encontro de Pedro e do discípulo amado para lhe dar a notícia. E é interessante isso aqui, irmãos, que ela viu, mas ela não conseguiu discernir muito bem o que ela tinha encontrado. Então, a primeira impressão dela é que ela imaginou assim: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos mais onde puseram. Então, Maria é o grande exemplo do amor desnorteado, porque ela tinha a prova, a evidência ali, olha, de que Jesus havia, a prova contundente que Jesus já tinha ressuscitado, mas ela chegou a uma conclusão errada. Ela imaginou que levaram o corpo do nosso Senhor Salvador, quando na verdade o Senhor vive. Então, olha, os olhos de Maria e dos discípulos ainda não tinham sido abertos para compreender o fato glorioso da ressurreição. Então, eles pensavam que o corpo tinha sido roubado. As próprias autoridades divulgaram essa versão. Então, olha só, muitas vezes essas coisas, elas acontecem conosco, nos nossos olhos. A verdade está aos nossos olhos, aí, ao palmo diante do nosso nariz, e nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ver. Apenas começamos pelo sufoco, pela aflição, conjecturar coisas que na verdade não existem. E foi o que aconteceu aqui com Maria Madalena. Ela imaginou que o corpo havia sido roubado, quando na verdade ela estava diante de uma evidência, de uma prova de que o nosso Senhor vive. Túmulo vazio, berço da fé. Pedro e João correram ao sepulcro. João, o discípulo amado, por ser mais jovem, chega primeiro, mas é Pedro que entra primeiro no túmulo. Então, ali eles veem um lençol que cobriu o rosto e estavam diante da mais contundente evidência da vitória de Cristo sobre a morte. Então, como a gente falou, olha só, Pedro, João correu e chegou primeiro ao sepulcro, mas não teve coragem, vamos assim dizer, de entrar no sepulcro, ficou olhando. Quando Pedro chegou e entrou primeiro, olha só, você é notório ali que aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro sanguíneo, ele mais uma vez assume aqui a ponta aqui da situação e entra no sepulcro para ver o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Depois de constatarem que o túmulo estava vazio, Pedro e João voltaram para casa, mas Maria Madalena permanece na entrada do sepulcro, como se eles não tivessem conseguido entender o que estava acontecendo, digerir toda aquela informação. A euforia, a aflição tinha tomado conta deles. Então, 3 fatos nos chamam a atenção na postura aqui, no que aconteceu com Maria Madalena, né? E um deles é que ela tem fé na ressurreição de Jesus e ela obedece quando ela tem um encontro com Jesus, ela obedece. Jesus diz assim, ela ordena que ela avise os discípulos, ela vai e faz. E uma evidência é que o túmulo de Jesus é o berço da fé, o túmulo de Jesus vazio, mostrando que a morte não o reteve, a morte não tem poder sobre ele e que nós temos vida em Cristo. Então nós chegamos aqui ao final desse primeiro bloco
Eu te agradeço por ter ficado com a gente até aqui. Quero te pedir aí, se você gostou, que deixe seu likezinho e que comente a lição, para que os outros demais professores aqui possam estar também dividindo o comentário uns com os outros, e que é de muita importância que você deixe aí o seu comentáriozinho na lição. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.